Ela está em 1 Timóteo 4, de 6 a 16. Primeira Timóteo 4, de 6 a 16. Timóteo era um companheiro de trabalho e auxiliar mais querido do apóstolo Paulo. Esse livro de 1 Timóteo tem 6 capítulos, pequenos, né? É um livro curto, né? E Timóteo, nesse primeiro livro, ele dá conselhos para todos os seguidores, para pastores, para bispos e para todos os seguidores de Jesus Cristo. Quantos seguidores de Cristo eu tenho aqui nessa manhã? Nós temos. Então levanta a tua mão, faz assim, ó, para ser notado por Jesus. Amém. Tudo que Timóteo fala, antes de eu iniciar a palavra, ele lá no texto de 1 Timóteo 6,11, você não precisa nem abrir, ele diz para a gente seguir a justiça, a piedade, a mansidão, a fé, o amor e a constância. Amém? E eu já vou para a palavra, eu vou fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a minha vida. Peço a Ti, ó Pai, perdão por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas. Peço que essa palavra possa gerar tudo aquilo que o Senhor preparou. Pai, possa gerar quebrantamento, possa gerar entendimento, possa gerar salvação, possa gerar mudança de comportamento, possa gerar amor, fé, tudo aquilo que o Senhor preparou. Repreendemos aqui o nosso inimigo espiritual, todo aquele que tenta se levantar contra a palavra de Deus, nós declaramos amarrado, amordaçado, amanetado, impedido de agir dentro deste lugar, impedido de agir nas nossas vidas, nas nossas famílias. Que o Senhor possa estar nesse momento guardando para nós, Pai, tudo que nos é precioso, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Acharam a palavra? Então vamos lá. No versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Graças te damos, Senhor, por esta palavra, em nome de Jesus. No versículo 6, explanar um pouquinho sobre essa palavra, quando ele diz aqui, expondo essas coisas aos irmãos. Então ele está dizendo, ele está falando para uma igreja. Ele está falando para pessoas que já conhecem a Jesus, que é o teu caso. Posso ouvir um amém? Fala da doutrina de Cristo, onde nós estamos nos alimentando com as palavras de ânimo e fé. Passamos a aprender que caminhando com Jesus é um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida que se apresenta para nós.
Mesmo você que está vindo pela primeira vez, eu queria até dar uma pausa, eu queria saber quem são as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Queria que você levantasse a tua mão. Amém. Faz assim para eu te ver. Amém. Que o amor que eu recebi, e todos os meus irmãos aqui, há 8 anos e meio atrás, esteja visitando a tua vida, te dando conforto, aconchego e suprindo todas as tuas necessidades. E que você possa descobrir aqui que este é o lugar que Deus escolheu e preparou para você conhecê-lo de perto. Amém? Eu queria que a igreja desse um aplauso bem forte para esses nossos convidados. Então, a gente passa a entender que quando a gente passa a ser ouvinte da palavra de Deus, começa a se apresentar para nós um novo estilo de vida. Eu cheguei há 8 anos e meio atrás com muitas lutas, com muitas dificuldades, com muitas coisas incompletas, casamento destruído. Mas quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, como esse texto começa falando, a gente vê que começa a se apresentar, porque eu olhava, a minha área de debilidade era adultério. Então, eu cheguei aqui com o vício no olhar, de olhar para todas as mulheres. Eu cheguei aqui assim. E eu falava para a pastora Sandra, que não era pastora, claro, né, naquela época, e eu falava assim, mas que coisa interessante. Todas as mulheres ficam bonitas nesse lugar. Aí a gente passa a entender que conforme a gente vai caminhando, que a gente vai ouvindo a palavra, a nossa mente começa a ser transformada. A nossa mente começa a ser renovada. E aqueles vícios, aquelas coisas ruins que nos impediam de ser felizes, elas começam a ser tiradas, começam a ser afastadas. Um novo estilo de vida, um estilo diferente, e um estilo que se resume um estilo de paz. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas quando eu vim há 8 anos e meio atrás, eu pagaria tudo que eu tivesse para ter paz, que eu não tinha. Romanos 12, 2, né, um versículo que sintetiza a minha conversão. E eu sei que ela já deve ter tocado o teu coração, senão ela vai te tocar a partir de hoje. Ela diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí ele completa e diz, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que diz aí? Que a gente vai se despojando da nossa vontade. E quando a gente vai tirando a nossa vontade e deixando entrar a vontade de Deus, as coisas começam a trazer paz. Posso ouvir um amém? No versículo 7, está dizendo assim, né, um alerta, rejeita as fábulas profanas, exercita-se na piedade. Está dizendo para a gente rejeitar os conselhos dos que estão fora da presença de Deus. E voltando só um pouquinho ao estilo de vida e à transformação, não tem como eu não falar do encontro com Deus. Quantos aqui foram já para o encontro com Deus? Eu vou fazer uma pergunta. Como é o encontro, pessoal? Aí eu queria que você que não foi no encontro ainda, levanta a tua mão. Amém. Faz assim, para eu te ver. Eu queria te dar uma palavra de ânimo. Daquilo que eu vivi e que todos esses que levantaram a mão e que disseram que é tremendo. Porque é tremendo mesmo. Eu não vou te contar o que acontece lá, mas você vai voltar debaixo de uma bênção tão grande, querido. Você vai voltar renovado, restaurado. Você pode até ter uma lutinha para ir, ou financeira, ou alguma dificuldade. Mas, olha, é sobrenatural que Deus tem preparado para você naquele lugar. A minha vida ela foi uma antes do encontro e outra depois do encontro. Eu gostei tanto que eu e a pastora nós fizemos 2 vezes. E não dá nem vontade de ir embora dali. Então eu queria te incentivar a você estar nesse encontro, né? Que já começam aqui as gerações, né? A nossa começa agora dia 15 de fevereiro. E a pessoa que te convidou vai te encaminhar
a essa grande bênção que Deus preparou para a tua vida. Voltando para o versículo 7, para a gente rejeitar os conselhos dos que estão fora da presença de Deus. Que é muito comum, você começa a vir, me chamaram por muitas vezes de fanático. Poxa, fizeram lavagem cerebral. O Fernando agora é crente? Está na igreja? Só faltava isso agora. Não é mais lá da Umbanda lá? Não é mais lá da Messiânica? Pô, o cara me levou no budismo. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu fui liberto através da verdade da palavra de Deus. Amém? E para a gente rejeitar os conselhos dos que estão fora da presença de Deus, ó que lindo o Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, dos que estão fora da presença de Deus, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? No final do exercício 7, exercita-se na piedade, na compaixão, no amor. Tem algumas pessoas que não entendem, acham muito louco, né? Um discípulo veio me abraçar aqui, a hora que eu comecei a olhar para ele, comecei a chorar. Aí ele está falando: cara louco, começa a chorar. Mas antes não era assim. Ainda bem que você não me conheceu há 8 anos e meio atrás, porque você ia ter que me liberar muito perdão. Eu era muito orgulhoso, muito soberbo, ofendia as pessoas. E eu não estou falando como vanglória, eu estou falando que é fruto da entrada de Jesus na vida de uma pessoa. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Ele faz a gente chorão. Eu choro mesmo. Eu vi aquele moço, eu já vi. Né? Eu já vi o plano que Deus tem na vida dele. Eu vi com os olhos de Jesus. Aqueles olhos que veem uma casa velha, mas você já olha ela toda reformada. Foi assim que Jesus me viu, te viu, e viu esse moço que veio me abraçar. Porque esses são os olhos de Deus. Olhos que não tem acusação, que não tem impureza, que não vê a gente como a gente está, Ele já vê como a gente vai ficar. Então, para a gente se exercitar na compaixão, no amor, no falar para as pessoas de Jesus, no ouvir as pessoas. Muitas pessoas estão presas a vícios, a drogas, a comportamentos, a costumes, mas elas estão precisando ser ouvidas. A pastora Sandra, um pouco antes de se converter, ficou 15 dias prostrada numa cama. Uma depressão muito grande, muito forte. Não se alimentava, teve um emagrecimento muito grande também. E ela chegou a pagar terapia. Sabe por quê? Só para ser ouvida por alguém. Porque tem horas que a gente, sem a presença de Deus, a gente só quer ouvir, só quer ser ouvido. Contar problema, contar as coisas. E esperar algo de alguém. Aí aquela campainha que era cruel. Pem. Seu tempo acabou. Puxa, você vai ter que fazer mais sessões porque não está dando para se falar tudo. E aí vai gastando dinheiro, gastando dinheiro. E as pessoas estão assim, precisando ser aconselhadas, ser amadas. E na quinta-feira a gente tem uma experiência como Deus está nesse lugar, como Deus está na vida dos nossos apóstolos, como o semblante de amor é derramado da vida deles para toda a igreja. Porque chega uma pessoa na célula quinta-feira, uma moça, com depressão, não se alimentava há 15 dias, era um histórico muito parecido com o da pastora Sandra. E o rapaz que faz o louvor ao vivo não pôde estar na célula, o aparelhinho queimou, a gente teve que louvar com o som do celular, foi mais baixinho. Aí a gente acha que não está legal, que não vai dar certo. A gente não fala, mas a gente fica com receio, fala: Senhor, não deixa a gente na mão. E aquela moça chorou muito. Aceitou Jesus, ligou no dia seguinte, consegui me alimentar, porque é assim que Deus age. O mundo não tem um conselho melhor para você, o mundo não tem uma palavra boa para te dar. A palavra boa que está para te dar, quem tem é o Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Pode aplaudir ao Senhor, é Ele mesmo, viu, querido?
E aí quando a gente vê que tem tantas pessoas necessitadas, sedentas, feridas, não tem como não falar da visão celular, da igreja em células, como é o nosso ministério, onde toda essa bênção, essa graça, essa alegria que a gente está sentindo de estar aqui. Quantos estão alegres de estar aqui? Levanta a tua mão. Então essa alegria não acaba. Na quinta-feira já tem mais um migalzinho. Tem uma célula. Quantos aqui estão numa célula? Quantos não estão ainda numa célula? Levanta a tua mão. Não tem vergonha não, levanta a tua mão e balança para eu ver. Então, aquele que te trouxe, vai te levar para uma célula, que seja um facilitador para a tua vida, porque nesses lugares, Deus é tão maravilhoso, te dá um pastor, os homens têm um pastor, um líder que vai poder ouvir você, vai poder orar por você, vai poder te acompanhar. É maravilhoso tudo isso, queridos. Eu fui ouvido, eu cheguei nesse ministério, o pastor Benito era o meu líder, né? Fiquei feliz que à tarde ele que vai ministrar a palavra de dízimos, e pelas misericórdias de Deus nós vamos estar juntos aqui. Com certeza eu vou chorar quando eu falar com ele, que eu choro mesmo. E assim, queridos, a gente ter o privilégio de poder receber as pessoas e saber o que fazer com elas. Tem muita gente aí fora que tem princípios de Deus, conhece a palavra, mas não sabe o que fazer para receber, não sabe expressar amor. Mas ali você vai ouvir uma palavra de Deus, e vai ter um pastor, uma pastora, um líder, uma líder, que vai poder te ouvir em amor. Amém? E te aconselhar, segundo a palavra de Deus, se tornar seu amigo, o amigo que te escuta. E aí, é o Fala que eu te escuto ao vivo. Quem conhece o Fala que eu te escuto? O programa lá. Só que a célula é um Fala que eu te escuto ao vivo. A pessoa te escuta, te ministra, te dá amor. Amém? O versículo 8 diz assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Em relação à piedade, ao amor, à compaixão, há 8 anos e meio atrás, quem me conhecia, eu era um esportista. Mas eu era tão fanático pelo esporte, que eu não fazia outra coisa na minha vida. Aí Deus nos transforma, Deus nos muda, e hoje eu continuo malhando o espírito, mas agora eu tenho um propósito de Deus, de perder a barriguinha. Eu já por fé, eu já não vejo mais ela aqui. Eu já estou vendo esses botões sobrando aqui no meu... o pastor Marco Aurélio, vou pegar a unção do pastor Fernando Tomei. Magrinho, comprando ternos novos. Não vai dar para apertar, o emagrecimento vai ser sobrenatural. Está aí o doutor Maurício, vou seguir essa linha do pastor doutor Maurício. Tudo magrinho, amém? Mas muito mais importante é malhar e exercitar o nosso espírito. Quantas pessoas nós conhecemos, vizinhos, amigos, no trabalho, parentes, que estão em rotas ruins, pessoas grosseiras, más, depressivas, tristes, que na verdade, elas precisam da minha compaixão e da tua. Não é verdade? Por quê? Para serem libertas, se sentirem amadas. Porque quando a gente deixa a compaixão e o amor de Deus nos visitar, a gente passa a olhar as pessoas com os olhares de Jesus. Você passa a não se espantar quando alguém abraça você e fala, te amo. Eu tenho que falar, quando eu cheguei na célula, lá do Benito, não foi, a primeira célula que eu fui foi do discípulo do pastor Carlos Henrique, do Ayrton. O Ayrton está aí? Amém. Ayrton, vocês tudo me abraçando lá, achava muito estranho. E vinham me abraçar, beijar, falei, não, esse negócio aí é muito estranho. Esses caras meloso. Mas a gente começa a entender, quando Jesus começa a transformar a nossa vida, a gente passa a entender que aquele que chegou, sou eu ontem. É você ontem. Que tinha lá os teus medos, os seus receios,
Homem querendo abraçar homem, estou desconfiado desse cara, né? Mas aí sai o egoísmo da nossa vida e entra o amor. Amém? Passamos a entender o histórico da vida de cada pessoa. A gente começa a ver que cada comportamento tem algo por trás que faz aquela pessoa ser assim. Como foi sua infância, sua juventude, sua adolescência? O que faz aquela pessoa se expressar daquele jeito? Não teve paz, foi rejeitada, traída por marido, traída por mulher, abusada, teve uma ferida, uma agressão. Eu fui descobrir, com meus 42 anos, o porquê que eu era tão agressivo com as pessoas. E é uma área que eu preciso me policiar até hoje. Mas eu era muito agressivo, eu batia nas pessoas, não fisicamente, mas verbalmente, porque eu era muito frágil. Eu tinha muitas carências, eu não me relacionava bem com meu pai, eu não tinha nenhum conhecimento na área sexual, porque meu pai nunca tinha conversado com isso comigo, e várias coisas que eram carências e me tornavam uma pessoa violenta. Aí quando a gente começa a receber o amor e a compaixão de Deus, a gente começa a ter uma visão diferente, uma visão aérea, uma visão que vem do trono de Deus, para poder entender que o que essas pessoas precisam é de amor, precisam ser ouvidas, precisam ser apresentadas a Deus. Às vezes a gente se depara com pessoas e acabam se afastando delas. Ah não, esse cara é muito grosseiro, essa mulher é rixosa, olha que depressão. É esses que estão precisando do teu abraço, é esses que estão precisando de um cumprimento. Meu irmão estava me contando ontem à noite que ele chegou numa loja e tinha um rapaz com uma deficiência física. Só pelo fato dele falar, meu querido, você pode me atender? O cara começou a chorar do lado dele. Puxa, ninguém me trata com amor. Puxa, eu senti algo diferente em você. É muito louco, né? Mas uma palavra, meu querido. Mas esse meu querido não tinha malícia. Esse meu querido tinha amor. É esse amor que Deus está colocando em você hoje. Um amor desprendido, que não julga, que não mede esforços. Amém? Mas movidos pela compaixão, pelo amor, passamos a olhar com os olhares de Jesus. Uma visão espiritual que nos faz ver estas pessoas afastadas de Deus. Foram marcadas por algo. Eventos, registros, feridas que os tornaram assim. Porque uma coisa não tem como a gente negar. Todo comportamento, ou de agressividade ou timidez, tem algo lá no fundo, num registrinho lá da pessoa, até aquela idade, que marcou e feriu a sua vida. Eu fui entender, nesse encontro com Deus, que eu te convido para você ir, te convoco em amor, com os meus 42 anos, o porquê da minha agressividade. Era uma ferida, uma coisa que marcou tanto a minha vida, aos meus 8 anos de idade, que eu já nem me lembrava, mas me tornou uma pessoa grosseira, cascuda, incomunicável até, em alguns casos. Mas Jesus vem para restituir, vem para curar, vem para restaurar, vem para fazermos perdoar aqueles que nos feriram. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, mas de voz audível, se você tem algum trauma, alguma ferida, nesta manhã, Deus te cura, Deus te cura, Deus te cura, em nome de Jesus. Então dá um aplauso bem forte para o Senhor. O versículo 8 fala da promessa da vida, que agora é. A vida que agora é fala de uma vida plena, viver plenitude, vida de paz. Mas sabe quando que essa vida? É agora, é nesse tempo. Muitas pessoas dentro da igreja ainda não conseguem viver a plenitude. Conheceram Jesus, têm salvação, mas ainda está numa vida limitada. Porque
Plenitude quer dizer completo, pleno, cheio. Olha que bonito que essa descrição do que é plenitude. É o estado daquilo que foi feito na totalidade. É aquele que atingiu a avaliação máxima. Então eu estou diante de pessoas que atingiram a avaliação máxima de Deus. Você recebe? Amém. Dá um aplauso para o Senhor então. Repete para a pessoa que está do seu lado. Você vai atingir a avaliação máxima de Deus, em nome de Jesus. E aí quando ele fala da vida futura, a vida futura é quando Jesus voltar e o Senhor nos levar. Esse dia a gente não pensa, porque em nome de Jesus aqui, todos nós vamos morrer bem velhinhos, né? Sem bengala, saudáveis, como referencial de pessoas. Fala, pastor Fernando, 120 anos, está lá caminhando bem, falando bem. E isso é para a sua vida, porque essa promessa está aqui na palavra. Ela não é só para mim, é para você. Apenas você que crê e fala, eu creio. Eu sou convicto dessa promessa de Deus. Amém. Oi, pastor. Amém, em nome de Jesus. As pessoas estão precisando de um meu querido, meu amor, meu amigo. Estão precisando do teu abraço e do meu. Aí ele diz, fiel é esta palavra no versículo 9. Palavra fiel e deve ser aceita, ouvida, deve ser guardada. Caminha no versículo 10, é para este fim que nos esforçamos. Para a segunda vida e a salvação. Pois a nossa esperança está no Deus vivo, Salvador de todos os homens. Pois no mundo, afastados de Deus, as pessoas ficam buscando paz e felicidade em focos errados. Eu buscava lá no adultério, corrigi um casamento frustrado e eu me convencia, não, eu estou certo, eu não sou feliz, então eu tenho que buscar. Mas eu estava apenas com o foco errado. Alguns que estão nas bebidas, nas drogas, nos prazeres de tiro curto. Sabe, todos esses prazeres que vêm aí de fora, é prazer de fogo de artifício. Aquela aflição, aquela ansiedade, ele acende, estoura, a luz é bonita, acabou. Depois de 5, 10 segundos, acabou tudo. E eu não sei você, mas para mim era assim. Vinha um remorso, vinha uma tristeza. Eu não queria, eu amava a minha esposa. Eu tinha uma filha que era pequena, que tinha 8 anos. Eu não precisava, mas eu não conseguia. Mas assim eu justificava o adultério para mim mesmo. Mas no fundo, de verdade, buscando a felicidade, sem conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Portanto, querido, coloque sua esperança, suas fichas todas, no Deus vivo, no Salvador de todos os homens. Posso ouvir um amém? Deus está libertando a tua mente de algum cativeiro. É assim que Deus age. Amém? O versículo 11, caminhando, diz assim, ordena e ensina essas coisas. Vai, fala para as pessoas. Marcos 16:15, ide pregai o evangelho. Mateus 28, ide fazer discípulos. É isso que Deus espera de mim e de você. Muitas vezes a gente conquista bênçãos e fica querendo mais de Deus, mas a tua mente já foi renovada e Ele já falou para você. Não despreze a tua mocidade, não perca tempo. É isso que Ele quer dizer, a vida passa rápido, não há mais tempo a perder. Seja referência para as pessoas, referência de bondade. No ano da maturidade, a gente parar de olhar para o outro e olhar para nós. Como é que eu estou sendo em bondade, em amor, em compaixão? A gente olhar para si próprio. No ano da maturidade, a gente ser uma referência para as pessoas em bondade, em amor, em fé, em conduta reta,
em linguagem santa. Não tem um louvor que fala que ele mudaste as minhas vestes? Lembra do SPA? Eu nem lembro o restante da... Mas fala uma coisa que fala assim, mudou a minha linguagem, mudaste as minhas vestes. E buscar todas essas coisas, bondade, amor, fé, conduta. A oração, queridos, move todas essas coisas nas nossas vidas. Se você já é bondoso, mas você quer ser mais bondoso, mais amoroso, ter mais fé, ter uma conduta melhor, uma linguagem melhor, a gente consegue conquistar isso em oração. E a gente não julgar os outros, começar pela gente. Eu e a pastora Sandra, a gente tem tido umas experiências relacionadas à oração. Alguns sabem aqui que na casa nova que nós estamos comprando, reformando, debaixo de muitos milagres, muitas lutas e muitos milagres, 3 vizinhos ali se apresentaram como inimigos. O da direita, o da esquerda e o de baixo. Aí a gente começou a orar. Não tem o que fazer. No mundo, eu já teria batido na porta lá e brigado com cada um deles. Começamos a orar. Na sexta-feira, final de tarde, nós fomos até a casa. Estávamos com um casal aqui da igreja. A hora que nós estamos saindo, o vizinho da direita chama com um sorriso, por favor. Aí começou a conversar, a esposa começou a conversar com a pastora Sandra, já abriu um pouquinho o coração, entraram na nossa casa, deram boas-vindas, e Deus os estão alcançando. Ali é uma família, estudam no mesmo colégio do meu filho, nós não sabíamos. Ali já é uma família, que na quinta-feira eles já têm compromisso. Atravessa ali o portãozinho e já vai entrar na sede do avivamento, que é a minha casa e a tua. Posso ouvir um amém? Pode aplaudir o Senhor. Mas tem mais. Deus não para por aí. Tinha a vizinha da esquerda, que quando eu comprei a casa me cumprimentava. Depois que ela ouviu os louvores lá, as coisas, ela passou a não me cumprimentar. Olhava feio, o cachorro latia para mim e ela fazia... Ela também quase latia para mim. Sábado a pastora na casa lá, que foi lá ver um serviço lá, do eletricista. A moça chamou, começou a conversar, abriu o coração, acabou de se separar, estava com depressão, e é mais uma vida. Agora, é isso que Deus quer da gente, queridos. Olha, tudo isso é para a honra, glória e majestade do Senhor, que age na minha vida e na tua. Amém? E isso tudo a gente conquista através da oração. Mateus 21, 22 diz assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo recebereis. Tiago 5,16, a oração do justo, muito pode em seus efeitos. Então, eu contei para você, meu irmão me contou ontem, né? E eu queria compartilhar com você também. Bateu na porta da casa dele, o meu irmão, pai dos trigêmeos. Na porta da casa dele, uma moça para fazer pesquisa. Aí a gente vai falar assim, pesquisa, não tenho tempo para isso, né? Dia corrido e tal. Ele resolveu dar uns 5 minutos de atenção. Nesses 5 minutos, ele é corretor, né? Deus está prosperando a vida dele. Quem precisar de imóveis aí, Marcelo, meu irmão, corretor da Biara. E ele começou a ouvir aquela mulher. O marido era um corretor, desempregado, um formado em faculdades e tudo. Resumo da história, a mulher estava com depressão e agora já começa a frequentar uma célula. Porque é assim que Deus age, queridos. Quando a gente dá a oportunidade que a gente teve um dia, que você que está vindo pela primeira vez está tendo essa oportunidade hoje. Posso ouvir um amém? Até a volta de Jesus, no versículo 13, mergulha na palavra, no conhecimento ao ensino, a exortação. Exortação, queria até explicar, porque para mim, quando eu falo exortação, a gente só lembra do cajado. Mas eu fui buscar no dicionário. Aí está dizendo assim, advertência, admoestação, conselho. Então, mergulha na palavra, no conhecimento, ao ensino e à exortação, ao conselho, à advertência em amor. Na sexta-feira, nós estávamos orando aqui no templo. E nós oramos aqui mesmo em cima.
né? Acendemos algumas luzes da igreja e ficamos orando aqui. No final, comecei a conversar com um discípulo. Ele estava fazendo aquela vigília das 318 igrejas. Né? Deus colocou ele no ministério, ele estava dando umas voltinhas aí. A vontade do homem é o cajado. Mas qual que é a vontade de Deus? É ministrar em amor. É ministrar em amor que o que ele estava fazendo é errado. É como se você fosse para 3 médicos. Você vai lá no Dr. Maurício e mais 2. Aí você me pergunta, mas médico, não é? Bom, o Dr. Maurício eu sei que é uma pessoa muito competente. O pastor Dr. Maurício. Outros 2 que você foi, podem ser bons médicos também, mas as receitas não vão ser as mesmas. Não é verdade, doutor? A probabilidade é muito difícil. E se isso eu quero te ilustrar, né? Eu estou falando isso porque pode estar servindo para alguém também, que é uma confusão no reino espiritual. E isso é muito ruim para a tua vida e para a tua caminhada. E foi assim que eu falei a esse discípulo. Mas eu consegui falar com muito amor. E até no final nós nos quebrantamos. E Deus vence todas as batalhas. Porque Deus te colocou aqui. Aqui é o teu orgulho, o teu mergulho. Né? Mas Deus está falando, sai do raso. Sai do raso, vai para as águas profundas. Busca mais, conhece mais. Ano da maturidade. E no versículo 14, não seja imprudente com os dons que Deus te deu. Todos nós temos dons dados por Deus. Que quando não estávamos na presença ou afastados de Deus, podia estar no foco errado. Eu vou te falar por mim. Eu era um teimoso. Filho de espanhol, então, tinha o decreto. Turrão, teimoso, Pastor Marco Aurélio é filho de espanhol também, ele sabe como era isso. E eu ainda falava assim, sou mesmo, graças a Deus, misericórdia, eu falava isso. Mas sabe o que Deus faz? Quando o foco sai, o foco está trocado, ele muda você para a vontade dele, de teimoso eu passei a perseverante. É assim que Deus quer fazer, ele age nas nossas adversidades, de teimoso, perseverante. O foco foi trocado, saiu a minha vontade, entrou a vontade de Deus. O chato vira indesistível. O mentiroso se torna santo. O ladrão vira saqueador de vidas no inferno. Amém? A prostituta passa a se deitar com só homem e buscar a santidade. O fanático por time vira um apaixonado por Jesus. Olha que lindo isso. Você gostou dessa? Então dá um aplauso para o Senhor. No versículo 15, ele diz assim, reflete, medita em tudo que te falei, seja zeloso, cuidadoso, para que o teu crescimento e a tua mudança seja por todos conhecido. Todos possam ver o perfume de Cristo saindo de você. Olha que lindo, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, eu estou sentindo o perfume de Cristo que sai de você. Eu consigo ver e sentir a expressão do amor através da tua vida. Glória a Deus. Amém, pode aplaudir o Senhor. Esse amor, queridos, é o amor que está acima de todo erro. Que não olha aquilo que você está fazendo de errado. Que não olha o que a pessoa está fazendo de errado. É simplesmente um mandamento de amar. Versículo 16, seja prudente, não desista. Continua nos ensinos, nos deveres que eu te apresentei. Jesus está te apresentando ensinos agora e deveres preciosos. Porque se você assim fizer, salvarás a você mesmo. E também todos aqueles que te ouvirem, ou se aproximarem de você. Eu vou falar de novo, acho que alguns nos escutaram. Se você assim fizer, salvarás a você mesmo. E também todos aqueles que te ouvirem ou se aproximarem de você. Amém? Como resultado, você vai ter uma casa melhor, que vai virar um lar, um condomínio melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor, um país melhor, um mundo melhor. Sua parte pelo futuro dos teus filhos, pelas gerações que irão vir. Olha que lindo.
Você tem um chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus para fazer diferença. Para através do teu caminhar, através da tua postura, da tua linguagem, da tua conduta, fazer diferença na vida de milhares. Porque você encontra com pessoas como eu, no teu dia a dia, na condução, no ônibus, no posto. Se você tem carro, quem não tem carro, Deus vai te dar esse ano, em nome de Jesus. Amém? Então, não tem como a gente não esbarrar com pessoas no trabalho, no ponto de ônibus, no caminho para a célula, no caminho para a igreja. É só a gente orar e falar: Senhor, que nesse dia eu seja um instrumento para a salvação de pessoas. Porque eu não posso esquecer que há 8 anos e meio atrás alguém me recebeu com esse amor. Eu fui recebido aqui, eu e a pastora, com esse amor que constrange. Amém? Para finalizar, eu vou falar da fé. Na 1 Timóteo 6,11, que eu li lá no comecinho, diz assim para nós: tu, porém, é um homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade e a fé. Ele estava falando não anda no conselho dos ímpios, aquelas coisas que eu falei agora há pouco. Mas segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Talvez você chegou aqui hoje debaixo de alguma luta, de uma dor insustentável, ou de muitas lutas. Talvez você pensou em desistir, ou até achando: nada está mudando na minha vida. Eu estou caminhando e aquilo não acontece, aquilo outro não acontece. Eu queria que você, por uns instantes, alguns instantes apenas, fechasse os teus olhos. Começa a se lembrar das coisas boas que Deus fez a você até aqui. Tanto novo convertido, como velho na fé, como quem está vindo pela primeira vez. Você não precisa me responder, mas diante de Deus, Deus te deu a paz que você não tinha? Deus restaurou teu casamento? Deus te libertou de algum tipo de vício? Deus te libertou das drogas? Deus te libertou do homossexualismo? Deus te libertou das bebidas? Das prisões? Das mentiras? Te libertou de algum trauma que você se achava menor? Te libertou de medos? Medos foram embora? Te libertou de síndrome do pânico? Te deu um melhor emprego? O mesmo Deus que te fez tudo isso está fazendo muito mais por você agora. E fará infinitamente mais por você até Jesus voltar. Continua com os teus olhos fechados, continua nessa intimidade com Deus. Filipenses 1,6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Fé é a certeza das coisas que não existem, convicção de fatos que não se veem. Mas fé é apenas o combustível para Deus poder operar um sobrenatural na tua vida. O resumo dessa palavra: a melhor forma de agradar a Deus: ser bondoso, amoroso, justo, compassivo, linguagem santa, comportamento reto. Essa é a tua forma de gratidão que Deus quer de você nessa manhã. Eu vou pedir, se você tem o desejo de ter mais fé, mais intimidade com Deus, ser mais amoroso, eu vou pedir para o louvor, se puder se posicionar. Se você deseja ter mais fé, mais intimidade com a palavra de Deus, ser mais amoroso, ter mais compaixão, ter um comportamento melhor, eu vou pedir para você ficar de pé. Se você sentir no teu coração de vir até aqui à frente. Nesses minutos eu te peço que você, enquanto o louvor vai ministrar, para você clamar a Deus,
pedir para Deus esse aumento de fé, se você tem esse desejo no teu coração. O Senhor quer ouvir a tua voz. Não liga para a pessoa que está do teu lado. Ora igreja, peça para o Senhor. Os céus estão abertos nesse lugar. O Senhor está ouvindo agora a tua oração, o teu clamor. Creia que o Senhor está ouvindo a tua voz. O Senhor conhece o teu coração. Oh, Senhor. Oh, igreja, eu não estou ouvindo a tua voz. O Senhor quer ouvir a tua voz. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim,